Muito bem, alegria estarmos juntos nessa nossa transmissão hoje. Irá tratar da mensagem de Fátima, mas de uma forma diferente daquela que nós costumamos tratar. Nós geralmente falamos da mensagem de Fátima de uma forma direta. Nós iremos refletir sobre a mensagem de Fátima de uma forma diferente. Nós vamos refletir sobre a vida de um rapaz chamado Carlo Acutis, um menino italiano que viveu o caminho de santificação que é proposto pela mensagem de Fátima. Ele é grande devoto da mensagem de Fátima e é interessante, Deus já vinha preparando ele para viver a mensagem de Fátima mesmo antes dele conhecer essa mensagem. O Carlo, que morreu muito jovem, com 15 anos de idade, em 2006, pôde visitar Fátima pessoalmente. E é tal ligação de Carlo com a mensagem de Fátima que você hoje, indo como peregrino a Fátima, vai poder encontrar lá na mostra uma vitrine onde se encontra lá uma mochila, né? Uno zaino em italiano, a mochila e o pequeno terço, o pequeno rosário do Carlo Acutis, com a foto do Carlo ao lado da irmã Lúcia. Está lá em Fátima. Para você entender, então, que se trata de um rapaz italiano, mas intimamente ligado à mensagem de Fátima. Então vamos lá. Quem foi Carlo Acutis? Bom, o Carlo, ele nasceu, assim, por caso fortuito, nasceu em Londres, né? Por quê? Porque os pais estavam em Londres por causa de trabalho. O pai de Carlo, o André, né? Andrea em italiano, Andrea Acutis, estava em Londres. Ele trabalha no sistema financeiro e ali nasceu o pequeno Carlo, né? No dia 3 de maio e foi batizado lá mesmo em Londres, né? No dia 18. E recebeu o nome de Carlo. Logo depois a família voltou para a sua Itália de origem e Carlo então foi criado em Milão. Carlo foi criado numa família, digamos assim, economicamente de nível superior, né? Nasceu numa família onde não lhe faltava nada. Só que, embora uma família, digamos assim, dotada materialmente, um pouco pobre espiritualmente. A própria mãe do Carlo, a senhora Antônia, disse que ela, infelizmente, não tinha uma vida católica na prática religiosa, né? Ou seja, ela dá testemunha dizendo assim, que ela tinha ido à igreja no dia da primeira comunhão, da crisma e do casamento, e não mais do que isso. Portanto, ela não tinha prática religiosa. O marido vinha de uma família com um pouquinho mais de prática religiosa, mas mesmo assim afastado, né, da igreja. E nesses pais católicos, mais afastados da igreja, nesse ambiente foi que nasceu e foi criado o Carlo. Mas a providência divina mandou uma babá, não é? Uma babá polonesa chamada Beata, né? Então a babá Beata, Beata é o nome dela, tá? A babá começou a ensinar Carlos as coisas de Deus. E logo, muito cedo, com 3 anos e meio, 4 anos de idade, o Carlos começou a demonstrar um interesse enorme pelas coisas de Deus. Assim, mostrando essas vocações mesmo, assim, sobrenaturais, né? Essas eleições. Quando a pessoa realmente é escolhida por Deus para uma missão,
muitas vezes, desde cedo, se mostra a grande diferença de sensibilidade. Parece que a pessoa nasce já, né, antenada com a realidade do sobrenatural. E o Carlos, então, fazia perguntas sobre Deus. E a mãe não sabia responder. E então a mãe foi procurar um sacerdote em Bolonha. O sacerdote em Bolonha disse a ela: olha, estude a senhora. E ela se pôs a estudar, e foi exatamente isso que trouxe, né, a senhora Antônia de volta para a prática católica e a vivência da fé católica. Ela mesma diz que Carlo, num certo sentido, para ela, foi um, aspas, salvador. Porque trouxe ela de volta para a igreja. Né? Trouxe ela para a prática da igreja. Foi então que, com esse ambiente de uma babá muito devota, católica, uma mãe que estava buscando a fé, que o Carlo cresceu, né? E logo, desde cedo, manifestou dois grandes pilares da sua espiritualidade: a Eucaristia e Nossa Senhora. Nossa Senhora, o Carlo foi visitar por devoção da família, por parte dos avós, foi visitar o santuário de Nossa Senhora do Rosário em Pompei, na Itália, né, perto de Nápoles. E nós temos, inclusive, o quadro, esse quadro aqui atrás, que vocês veem só um pedacinho debaixo do quadro, é o quadro de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Carlos quis desde cedo se consagrar a Nossa Senhora. E repetiu durante a sua vida muitas vezes a consagração a Nossa Senhora. Não é? E aí, não somente a consagração a Nossa Senhora, não é? A devoção enorme de rezar e rezar bem o Santo Terço, o Carlos também, logo desde cedo, manifestou a vontade de receber a Santa Comunhão. Mas era muito novo, era cedo para aquilo que era a idade das crianças na catequese. Mas com 7 anos de idade, o menino tanto insiste que convence os pais. Os pais se apresentam a Dom Pasquale Macchi, que foi secretário de Paulo VI, e Dom Macchi vê a maturidade da fé daquele menino, que ele não está querendo comungar por um capricho, e então permite que ele receba a primeira comunhão, colocando a condição de que ele receba a primeira comunhão, porém num lugar um pouco mais, digamos assim, isolado, um pouco mais recolhido. E então os pais escolhem fazer a primeira comunhão num mosteiro, né, feminino. E então ali o Carlos recebeu a sua primeira comunhão. Dali para frente, né, foram passos de gigante. Porque aquele menino começou a desenvolver uma fé eucarística, a realidade de Jesus na Eucaristia, que foi realmente algo de espantoso. Ele começou a insistir em ir à missa, né, todos os dias, o mais frequente possível. Às vezes os pais podiam levá-lo, às vezes não podiam levá-lo. E então aconteceu algo interessante. Quando os pais não podiam levar, né, havia um empregado na casa, um rapaz que tinha nascido na Índia, de religião hindu, né? O nome dele era Rajesh, desculpe. Ele era brahmane, de casta sacerdotal superior, hindu, e trabalhava lá na casa dos Akutis. Dormia, né? Trabalhava e dormia, era hospedado. E um pouco era o companheiro
também das brincadeiras do Carlo, etc. E então, este indiano pôde então acompanhar o Carlos à missa. E o Carlos, no caminho, lá com seus 7, 8, 9 anos de idade, falava tanto da Eucaristia, falava tanto de Jesus, falava tanto da verdade do Cristo vivo na Eucaristia, que o indiano pediu para se batizar, para poder comungar. Foi a primeira conversão, digamos assim, do Carlos, que depois foi envolvendo os seus primos, os seus amiguinhos, etc., etc., para que todos fossem fazer a primeira comunhão, se confessassem, comungassem, etc. A realidade da Eucaristia. É interessante aqui, já que nós estamos fazendo um paralelo com Fátima, entendermos que as aparições de Nossa Senhora foram precedidas pelas aparições do anjo, que ensinou aos pastorinhos de Fátima duas coisas: a comungar e fazer a adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. Essa realidade eucarística e a fé, né, que o Carlo manifestava na fé da igreja, na Eucaristia, era uma coisa não somente certa, mas profunda. Não é? O primeiro biógrafo do Carlo, Nicola Gori, que escreveu esse livro, Eucaristia, a mia autostrada per il cielo, que é uma frase do próprio Carlo Acutis, né? A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. O Nicola Gori, no livro, fala de um diálogo dele com o Carlo, em que ele pergunta ao Carlo: mas Jesus está na Eucaristia só simbolicamente? E o Carlo reage: não só simbolicamente. Está lá substancialmente. E o Carlo começa a explicar como, de fato, depois o Carlo produziu um vídeo produzido por ele mesmo. Ele se for beatificado, será o primeiro santo youtuber, né? E certamente poderá ser invocado como o padroeiro da internet, porque o envolvimento do Carlos com a internet, a evangelização na internet, etc., etc., é uma coisa fantástica. Bom, enfim, ele fez um vídeo onde ele explica, passo a passo, o mistério da transubstanciação. Explicando primeiro o que é que são acidentes, o que é substância, claro, pedagogicamente, para que as pessoas possam entender. E ele realmente tem uma fé profundamente católica. Não, ali é Jesus substancialmente presente, Jesus vivo, verdadeiro. E o Nicola Gori diz, mas tem muitos teólogos modernos, atuais, que dizem que Jesus está lá só presente simbolicamente. O Carlo é taxativo e diz, essas pessoas estão erradas. E é esta fé de que Jesus está presente na Eucaristia que vai levando o Carlo à santidade. Todo mundo que entende um pouco do caminho espiritual sabe perfeitamente que são os atos de fé que nos colocam em contato com Jesus que fazem as pessoas crescerem espiritualmente. E o Carlo vai crescendo de uma forma extraordinária. Por exemplo, com toda a sinceridade dele de adolescente, de menino, ele vê as pessoas fazendo fila nos estádios de futebol, fazendo fila nos shows de rock, e pergunta, mas por que as pessoas não fazem fila para ir à igreja? Porque nós temos ali Jesus vivo no sacrário. As pessoas deveriam estar fazendo fila para entrar na igreja.
E essa fé assim tão sincera, tão tranquila, tão espontânea, deixou o pai dele, André, um pouco boquiaberto. Por quê? Porque o pai ofereceu a ele: Carlos, vai haver uma peregrinação para Jerusalém e então são padres, amigos nossos, que vão para Jerusalém. Eu gostaria de colocar você nessa peregrinação. Resposta do Carlos: não, papai, eu prefiro ficar aqui em Milão, porque aqui em Milão há tantos sacrários, tantos tabernáculos, onde Jesus está presente na Eucaristia, que não é necessário eu ir para Jerusalém para ver onde Jesus esteve há 2000 anos atrás. Eu quero estar onde Jesus está hoje, vivo.